Olá, aluno! Seja bem-vindo a esta aula dos estudos continuados em matemática. Eu sou a professora Alessandra e, em conjunto com a professora Genay, nós vamos trabalhar com o tema funções exponenciais. Para quem está realizando a mediação via Skype, então acompanhe no quadro qual é o endereço. Então, para o envio de dúvidas, para o envio de contribuições, então pode ser enviado por esse e-mail. Além disso, nós temos um outro canal de comunicação, então vocês podem acessar o site do Padlet, conforme apresentado no quadro. Então vocês podem encaminhar a partir de computadores, acessando pela internet este site e encaminhar as suas dúvidas, as suas contribuições ao longo de toda a aula. Então este outro meio de comunicação também pode ser utilizado para a participação durante essa aula dos estudos continuados. Então, como eu comentei, o nosso tema de hoje são as funções exponenciais. Então, nós vamos investigar como que podemos trabalhar com esse tipo de função, como podemos definir cada uma delas. Então, para iniciar nossa aula, gostaria de apresentar a minha formação. Bom, eu sou formada em matemática, bacharelado e licenciatura. Eu tenho especialização em educação matemática e o mestrado em matemática aplicada e computacional. E agora eu passo a palavra à professora Genay. Eu sou a professora Genay, sou física, também bacharelado e licenciatura, tenho mestrado, doutorado e pós-doutorado em astronomia. Então vamos começar nossa aula, vamos para os objetivos, vamos para os slides. Quais são os objetivos da nossa aula de hoje? Vamos definir o que é uma função exponencial, dar alguns exemplos do que seja essa função, mostrar uma coisa muito importante que seria a representação gráfica dessas funções e as suas propriedades. Bom, lembrando que nós vamos começar a falar sobre doenças causadas por bactéria. Vamos falar sobre esse tema para contextualizar a nossa função exponencial. Aqui algumas doenças, né? A tuberculose, que já está voltando, se vocês estão vendo sempre o noticiário. Meningite também é causado por bactérias, tétano, entre outros. Quais são as preocupações quando se trata desse tipo de doenças, né? Aumento nos casos, como eu disse, da tuberculose está aumentando, né? E, mais importante ainda, é o surgimento dessas bactérias altamente resistentes às medicações. Então, nós vamos avaliar agora como estudar a função exponencial, pensando nesse tipo de situação. Então, nós vamos observar como que a matemática pode nos auxiliar na interpretação desse tipo de fenômeno. Então, nós vamos partir de um problema associado a essa proliferação de bactérias. E nós vamos buscar uma representação, uma interpretação e uma solução matemática para ele. Então, acompanhe no quadro enunciado. Considere que um pesquisador pretende estudar uma bactéria Y, causadora de uma doença, cujos casos vêm aumentando em determinada região do país. Para isso, ele pretende realizar experimentos e observar como ocorre a proliferação dessa bactéria. Então, nós vamos investigar esse fenômeno considerando alguns elementos importantes. Sabe-se que a proliferação da bactéria Y ocorre a partir do processo de bipartição. O que é esse processo de bipartição? Então, nesse processo, ocorre a duplicação do DNA bacteriano e uma posterior divisão em duas células, que são as duas células iguais à célula original. Então, após a divisão, cada bactéria origina outras duas bactérias. Então, nós temos uma bactéria inicial com todas as suas informações em relação ao DNA. Quando ela passa pela bipartição, então ela vai duplicar esse DNA e ela vai se dividir em outras duas bactérias. Então, essa bactéria inicial, ela origina duas bactérias. Então, ela acaba sendo substituída por essas duas bactérias que são idênticas à inicial. Então, nós vamos considerar esse contexto. Como que nós podemos avaliar esse tipo de processo pensando na matemática? Então, vamos dar a você a primeira pergunta. Gostaríamos que você
mandar suas contribuições através dos endereços que foram mostrados para você. Vamos para o quadro, então. A pergunta é, considerando que no instante inicial exista uma única bactéria, qual é a quantidade total de bactérias existentes após 2 divisões? Vamos dar um instantinho para você pensar e mandar as contribuições e já retornamos. Até mais. Então, o nosso objetivo é investigar o fenômeno que foi apresentado. Então, nós observamos que a proliferação de bactérias se dá por meio de bipartição. Então, a bactéria vai se dividir em 2, contendo as mesmas características da bactéria inicial. E nós queremos considerar que no instante inicial existiu uma única bactéria. E queremos avaliar quantas bactérias nós teremos após 2 divisões. Então, vamos acompanhar no quadro essa resolução. Então, nós vamos partir da situação inicial em que nós tínhamos uma bactéria. Então, no início, essa bactéria vai sofrer um processo de bipartição, duplica o DNA, se divide em 2. Então, ao final da primeira divisão, nós vamos ter 2 bactérias. Então, o dobro da quantidade de bactérias inicial. Da primeira para a segunda divisão, cada uma das bactérias vai sofrer o processo de bipartição. E essas 2 são iguais àquela inicial. Quando elas se dividem, cada uma delas vai originar 2 bactérias iguais a ela e, consequentemente, iguais àquela bactéria inicial. Então, ao final da segunda divisão, nós vamos ter 4 bactérias, ou seja, o dobro da quantidade de bactérias que nós observamos ao final da divisão anterior. Então, nós podemos avaliar essas quantidades de bactérias após uma quantidade qualquer de divisões. O nosso objetivo era após a segunda divisão. Então, nós observamos que são 4 bactérias. Podemos organizar esses dados a partir de um quadro, pensando no mesmo princípio. Nós temos no início uma única bactéria, então no instante 0, ela sofre bipartição, então uma bactéria vai originar 2 bactérias. Essas 2, cada uma delas sofre uma divisão, uma bipartição, originando 4 bactérias. Cada uma das 4 se divide novamente em 2, originando na terceira divisão 8 bactérias e assim sucessivamente. Então, nós observamos que a cada divisão, nós vamos ter uma quantidade de bactérias que é o dobro da etapa anterior. Então, nós iniciamos com uma, dobramos a quantidade, dobramos novamente a quantidade e assim sucessivamente, até observarmos que no nosso caso o objetivo seria após a segunda divisão, 4 bactérias. Mas nós podemos avaliar
após a quinta, a sexta, a sétima divisão. Então, o nosso objetivo vai ser investigar agora esse fenômeno. É como que nós podemos avaliar em um instante qualquer agora a quantidade de bactérias. Então, nós queremos refletir sobre essa consideração agora. Quantas bactérias que nós teremos em função da divisão avaliada? Então, nós vamos para uma nova questão, onde o nosso objetivo é investigar a quantidade de bactérias associada a uma divisão qualquer, a uma ordem qualquer nessa sequência. Então, gostaria que você analisasse novamente esse problema e refletisse como que eu posso identificar uma forma de expressar a quantidade de bactérias em função da divisão, da ordem da divisão que nós estamos avaliando. Então, busque identificar essa expressão ou construir essa estratégia, encaminhe os seus comentários, também as suas dúvidas e logo em seguida daremos continuidade aos nossos estudos. Então, o nosso objetivo agora é identificar uma expressão que forneça a quantidade de bactérias dependendo de qual divisão eu estou avaliando. Se é a primeira, após a primeira divisão, após a quinta, após a 19ª divisão. Então, nós vamos construir essa expressão pensando na análise que realizamos anteriormente. Então, vamos ao quadro acompanhar. Aqui nós estamos reorganizando os dados, pensando nas divisões e considerando o instante zero como aquele em que existia uma única bactéria. E nós observamos que a quantidade de bactérias, ela dobra com o passar dessas divisões, né? Quando aumentamos a ordem dessas divisões. Então, de uma etapa a outra, existe o dobro da quantidade de bactérias da etapa anterior por causa da bipartição. Essas quantidades 1, 2, 4, 8, 16 nós já investigamos, pensando inclusive no esquema que foi apresentado. Agora nós vamos pensar em uma representação por meio de uma expressão para cada uma dessas quantidades. Então, quando eu tomo, por exemplo, a quantidade de bactérias observada ao final da segunda divisão, nós observamos um total de 4. As 4 bactérias são resultado da quantidade anterior, que eram 2, vezes 2, porque nós dobramos. Então, eu multiplico 2, que é a quantidade anterior, por 2, que é o fator que propicia a avaliação desse problema. Agora, na próxima etapa, 8 bactérias. Então, nós temos a quantidade anterior, que era 4, vezes 2. Mas a quantidade anterior, que seria o 4, nós podemos decompor como 2 vezes 2. Então, é 2 vezes 2, vezes 2, que fornece a quantidade de 8 bactérias. Agora, vamos simplificar esses produtos. Bom, 2 multiplicado por 2 é igual a 2 elevado ao quadrado. 2 vezes 2 vezes 2 resulta em
2 elevado ao cubo. Se do 2 elevado ao cubo para a próxima etapa eu vou multiplicar por 2, resultando no 16, então eu tenho 2 elevado ao cubo vezes 2, que é igual a 2 elevado à quarta potência. E que relação nós observamos? Bom, ao final da segunda divisão, eu tenho a quantidade de bactérias 2 ao quadrado. Ao final da terceira divisão, eu tenho 2 elevado ao cubo bactérias. Ao final da quarta, eu vou ter 2 elevado à quarta potência, quantidade de bactérias. Então, eu sempre vou relacionar essa divisão com a quantidade de bactérias a partir do expoente. Então, se eu quero agora, em um instante qualquer, em uma divisão qualquer, se eu tenho x divisões, eu vou ter, seguindo essa mesma ideia, 2 elevado a x bactérias. Se fosse o instante inicial, nós tínhamos que a divisão seria 0. Então, eu tenho 2 elevado a 0, porque 2 elevado a 0 é 1, que resulta naquela bactéria inicial. Então, dessa forma, eu consigo construir uma expressão que indica a quantidade de bactérias em função da quantidade de divisões. E assim, nós temos essa função, f de x igual a 2 elevado a x. O que representa o f de x? A quantidade de bactérias. E o x, após qual divisão nós estamos falando. Então, esse é um exemplo que nós temos de função exponencial. Mas como nós podemos definir agora uma função exponencial? Então, a professora Alessandra mostrou um exemplo, né, de uso de uma função exponencial. Então, vamos agora entrar mais a fundo sobre isso. Vamos para os slides. A gente chama de função exponencial na base A a aplicação, ou seja, esta relação f de x, onde eu tenho ela igual a A elevado a x. A é a base, x é o expoente. Olha bem que interessante, aqui nós temos a base constante e a variável é o x que está no expoente. A base é sempre maior que zero, ou seja, não existe função exponencial cuja base seja negativa. E ela também é sempre diferente de 1. Então, novamente, olha lá, ó, uma característica importante da função exponencial, que ela é uma potência, mas com a particularidade de ter a base fixa e o expoente variável. Você já está acostumado com a potência, onde a base é uma variável e aqui eu tenho uma constante no expoente. Então, agora nós temos a função exponencial, que é bem o contrário. Por que a base da função exponencial tem que ser sempre positiva? Então, vamos ver um caso. Vamos considerar a base igual a menos 8, uma base negativa. Olha só, vamos escolher o x igual a meio, e aí vamos montar exatamente este caso de exponencial. Olha lá, menos 8, que é a base, tem que estar entre parênteses, porque tanto menos como 8 está elevado a meio. O que é o meio para a gente? O meio é a raiz quadrada. Então, reescrevendo menos 8 elevado a meio, eu tenho raiz quadrada de menos 8. Lembre-se, no conjunto dos números reais, eu não tenho raiz par de número negativo. Ou seja, pode ser uma raiz quadrada, uma raiz quarta e assim por diante. Eu não tenho dois números iguais que multiplicados deem um número negativo. Lembrando da regra do sinal, mais com mais dá mais, menos com menos dá mais. Isso no conjunto dos números reais. Ah, mas tem um conjunto onde eu tenho isso? Tem. É o conjunto dos números complexos que nós não falaremos aqui. Nós só trabalharemos com o conjunto dos números reais.
Vamos voltar aos slides. Então, por que não pode ser negativa? Porque senão o x não vai poder, por exemplo, ser igual a meio. E isso não é uma função exponencial do tipo variável não expoente. Bom, analisando essa função, já que A é sempre maior que zero, eu tenho o quê? O domínio dessa função, que está ligado aos valores de x, é o conjunto dos números reais. Esse é o domínio. Mas qual é o contradomínio dessa função? Ora, se o A é sempre positivo, eu pergunto a você, existe algum valor de x tal que, colocando nessa minha função exponencial, eu vou ter o f de x negativo? Essa é a minha pergunta. Um número positivo elevado a qualquer valor, seja positivo, seja negativo, vai ser sempre não negativo, não é isso? Então, olha lá, o contradomínio que tem a ver com os valores de f de x vai ser sempre os reais, mas somente os valores não negativos do conjunto dos números reais. Esse é um ponto. Agora você pode me perguntar o seguinte, e esse asterisco aí? O que é esse asterisco, professora? Eu faço então a pergunta para você que é, existe algum valor, vou colocar aqui o 2, né, que nem a professora mostrou, 2 elevado a x. Eu pergunto, existe algum valor de x que torne esse 2 elevado a x igual a zero? Nunca, né? Portanto, o contradomínio da minha função são os valores não negativos e também não pode ter o zero. Isso é o asterisco. Então, aqui, reais, somente reais positivos. Então, a função é sempre positiva e diferente de zero. Mas e se o A for igual a 1? Não nos interessa, porque isso é uma função constante. O 1 elevado a 0 é 1. O 1 elevado a 1 é 1. 1 elevado a 2 é 1. Ou seja, isso aqui é uma função constante. Sempre f de x será igual a 1. Então, não me interessa. Por isso, o A é sempre positivo e diferente de 1. Essa é a nossa função exponencial. Agora, alguns exemplos. Primeiro exemplo foi o das bactérias, 2 elevado a x. Mas eu posso também ter a base menor do que 1. Portanto, aqui é meio. Lembrando que isso também pode ser escrito como 2 elevado a menos x. Temos aqui o 10 elevado a x, 10 elevado a menos x. Ixi, o que é esse e elevado a x? O e é chamado de algarismo neperiano, ele é um número irracional, ou seja, ele é infinito e não é uma dízima. Só para terminar, para fechar, quais são as funções exponenciais ou tipo exponenciais que são mais encontradas em ciências? Será que qualquer valor de A? Não. Voltemos aos slides. Quais são as mais comuns? 2 elevado a x, principalmente na computação. Por que na computação? Porque na computação eu tenho sempre qualquer número, né? Pode ser escrito somente em termos do 1 e do 0. Portanto, quando eu vou analisar programas, por exemplo, eu uso a função exponencial 2 elevado a x. O 10 elevado a x também é muito importante, principalmente quando a gente fala na escala Richter, né? Terremotos, a gente precisa dessa função.
Também, para quem gosta de astronomia, quando se fala em luz das estrelas, brilho, na verdade, das estrelas, eu preciso também dessa função 10 elevado a x. E a que mais se encontra é aquela onde a base é igual ao algarismo neperiano. Para você que vai estudar ou está estudando curso de engenharia, principalmente engenharia elétrica, vai trabalhar muito nisso quando for falar de circuitos. Bom, então essa é a definição da função exponencial. Então a função tem como base uma potência, né? Então aquelas propriedades de potências, as características das potências também se farão presente. A diferença é que nós temos o expoente como sendo variável. Nós vamos retomar o problema das bactérias que nós já avaliamos. Então nós já identificamos uma função que caracteriza esse problema, que seria a função 2 elevado a x, e nós avaliamos a quantidade de bactérias em função da quantidade de divisões. Agora nós vamos mudar um pouco essa função no sentido de, ao invés de considerar quantidade de divisões, nós vamos avaliar o tempo. Então nós vamos expressar a quantidade de bactérias em função do tempo. E assim nós vamos ter uma função da mesma forma, uma função na forma 2 elevado a uma variável. Nós vamos usar aqui a variável t para nos referirmos ao tempo. A construção é a mesma, né? A modificação que nós vamos ter é qual é o período para que uma bactéria passe pelo processo de bipartição. Mas o estudo seria análogo, nós só teríamos essas variações de tempo em função desses períodos. Quando nós construímos essa função, nós podemos trabalhar com a sua representação gráfica. Nós já vimos que a função exponencial, então tem o domínio real e o contradomínio dos reais positivos. Mas aqui nós temos uma função que descreve um fenômeno. E esse fenômeno é em relação à quantidade de bactérias no tempo. O tempo ele é avaliado a partir de um instante inicial. Então, eu não vou avaliar tempos negativos, eu vou partir de um instante inicial, que eu vou tomar como t igual a 0. Então, o domínio dessa função não vai ser mais todo o conjunto de números reais. Serão somente os reais positivos e o 0. Então, somente os números reais não negativos, que é esse conjunto com a sigla R+. E o seu contradomínio continua sendo os reais positivos, os reais não negativos por causa da sigla mais e não nulos por causa do asterisco. Então, quando nós representamos um fenômeno por meio de uma expressão, precisamos nos atentar a esses detalhes, né? Se é uma função que descreve em relação ao tempo, eu tenho que ter um tempo inicial, eu preciso ter um t igual a 0 ou a partir de um instante. Então, nós vamos nos restringir a esse intervalo, de t igual a 0 para valores crescentes de tempo. E a nossa função é f de t igual a 2 elevado a t. Quando eu construo a representação gráfica, no eixo x, eu vou indicar a variação do tempo. Então, vai ser o eixo referente à variável t. E no eixo y, como nós estamos avaliando, a quantidade de bactérias. Nós observamos que existe um crescimento nesse gráfico. Então, quanto maior o tempo avaliado, maior a quantidade de bactérias. Então, a função exponencial ela pode nos auxiliar na interpretação desses fenômenos, em que existe um crescimento ou um decrescimento. Mas é um crescimento e um decrescimento mais rápido do que o que nós observamos, por exemplo, numa função x², numa função polinomial. Então, essa é uma das vantagens de se estudar esse tipo de fenômeno. Então, nós observamos nesse exemplo uma função na forma 2 elevado a t, um crescimento na quantidade de bactérias em função do tempo. Mas será que existe uma outra forma de se aplicar esse tipo de conceito? Vamos verificar agora uma outra situação. Então, vocês viram, no caso de divisão de bactérias, há um crescimento do número de bactérias. Agora, vamos ver um exemplo de decrescimento. Vamos falar de antibiótico. Voltemos aos slides. A amoxicilina
é um antibiótico muito utilizado. Eu, por exemplo, tenho asma. Quando eu entro em crise, vai amoxicilina para combater a infecção. Bom, quando eu analiso a bula deste medicamento, vai estar escrito a seguinte informação. A meia-vida da amoxicilina é aproximadamente de 1 hora e 20 minutos. Mas o que é esse negócio de meia-vida de um medicamento? Bom, é lógico que você tomar dose de certo medicamento, a quantidade dele no sangue vai diminuindo. Então, é muito importante saber qual é essa meia-vida para saber quando você tem que tomar uma nova dose. Bom, a meia-vida vai corresponder, no caso da amoxicilina é 1 hora e 20 minutos, significa que a cada período desse tempo de 1 hora e 20 minutos, a quantidade do medicamento no seu organismo decresce a metade. Por isso que é chamado de meia-vida. Então, em 1 hora e 20 minutos, ela não vai acabar, ela só vai diminuir. Antes você tomou uma quantidade de Q, 1 hora e 20 minutos depois, no seu organismo tem o quê? A metade dessa quantidade. Então, com base no que foi dito, agora você vê que eu tenho um decrescimento a cada 1 hora e 20 minutos, vai para a metade. Então, nós vamos deixar para você uma atividade. E depois que você colocar as suas contribuições, a gente volta. Mas vamos ver qual é esta atividade. Vamos para os slides. Suponha que um paciente tenha ingerido uma cápsula de 1 grama de amoxicilina às 2 horas de certo dia. Então, você teve que começar o seu tratamento, começou exatamente às 2 horas e tomou uma cápsula de 1 grama. Considere que a única fonte deste medicamento seja exatamente essa cápsula que você ingeriu às 2 horas. Com base nessas informações, pergunta-se: qual é a quantidade de amoxicilina que estará presente no organismo, no seu organismo, estou considerando que foi você que tomou, às 22 horas. Como você sabe, geralmente o intervalo de tempo de uma cápsula a outra é 8 horas. Então vamos ver se ela terminou, se tem alguma coisa ainda no seu organismo. A gente volta daqui a alguns instantes.
Então, nosso objetivo é investigar qual que seria a quantidade de amoxicilina no paciente ou em você, pensando no período de tempo, nas características desse medicamento. Então, nós vamos ao quadro, retomar essas informações. Então, nós observamos que a quantidade inicial que foi ingerida foi de 1 grama, foi ingerida exatamente às 14 horas, e nós queremos avaliar essa quantidade às 22 horas, pensando na meia-vida como sendo um período de 1h20. Ou seja, a cada 1h20, a quantidade de amoxicilina no organismo se reduz à metade. Então, o primeiro passo vai ser avaliar quantos períodos que nós temos de meia-vida ao longo desse intervalo de tempo. Bom, se nós temos das 14 até as 22 horas, nós temos um período de 8 horas. Então, dentro dessas 8 horas, quantos intervalos de 1h20 nós conseguimos avaliar? Então, partindo de 14 horas, quando nós acrescentamos esse intervalo de 1h20, esse período, nós temos o próximo instante, que seria as 15 horas e 20 minutos. Então, das 14 até as 15 horas e 20, houve uma redução da quantidade de amoxicilina à metade. Para o próximo período, que seria das 15h20 até 16h40, a quantidade que foi observada às 15 horas e 20, no horário das 16h40, será exatamente a metade dessa quantidade inicial do intervalo. Então, a cada 1h20, a quantidade que estava sendo avaliada no início desse intervalo vai se reduzir à metade. Então, nós vamos ter 6 períodos de 1h20, desde as 14 até as 22 horas. Então, vamos organizar essas informações. Inicialmente, nós tínhamos 1 grama de amoxicilina às 14 horas. Das 14 até as 15 horas e 20 minutos, a quantidade reduziu à metade. Então, reduziu a 0,5 gramas. Das 15h20 até 16h40, nós temos um novo período, um novo intervalo de tempo de 1h20. Então, aquela quantidade que foi observada às 15 horas e 20 minutos, ela vai ser reduzida à metade no instante de 16 horas e 40. Então, é sempre a quantidade do início do intervalo dividido por 2, né, reduzida à metade. E nós podemos proceder com essas divisões. Bom, das 16h40 às 18, um novo período de meia-vida, dividindo a quantidade 0,25 por 2, temos 0,125. E continuando esse processo, nós vamos observar que às 22 horas, temos 0,015625. Isso em gramas. Né? Se nós convertermos, teríamos 15,625 miligramas. Então, nesse caso, nós avaliamos período a período, então, quantos períodos de meia-vida nós teríamos, e fomos dividindo as quantidades de amoxicilina à metade. Então, ao final de cada intervalo de 1h20, nós reduzimos essa quantidade à metade, dividindo por 2. Mas e se nós quiséssemos avaliar em um outro instante de tempo? Então, assim como nas bactérias, nós vamos investigar uma expressão que vai descrever esse processo. Vamos pensar agora, a cada intervalo de 1h20, nós dividimos a quantidade de amoxicilina por 2. Então, inicialmente, nós tínhamos 1 grama. No próximo intervalo de meia-vida, nós temos 1 grama dividido por 2, 0,5 ou meio. Para o próximo instante, o próximo período de 1h20, ao final do período, eu vou ter a quantidade que eu tinha anteriormente, o 0,5 ou meio, dividido por 2. Então, eu vou ter meio dividido por 2. Se eu estou dividindo meio por 2, eu posso trabalhar com a divisão entre frações. Então, meio dividido por 2 equivale a meio vezes ou multiplicado pelo inverso da fração 2 sobre 1, porque 2 eu posso interpretar como 2 dividido por 1. E isso resulta em meio. Então, meio dividido por 2
eu posso reescrever como meio vezes meio. E pensando em potência, eu vou ter meio elevado ao quadrado. Então, de 15 horas e 20 minutos até 16h40, a quantidade foi dividida ao meio. Mas o que era a quantidade? Era meio. Meio dividido por meio resulta em meio ao quadrado. Quando eu divido essa quantidade novamente por 2, equivale a multiplicar por meio. Então, se eu tinha um meio ao quadrado e eu multipliquei por meio, eu vou ter meio elevado ao cubo. Dividindo novamente por 2, eu vou estar multiplicando ainda por meio. Então, vou ter, nessa sequência, meio elevado à quarta potência, meio elevado à quinta potência, e assim sucessivamente. Agora, como eu relaciono cada um desses valores com os instantes? Bom, se eu pensar no instante inicial, eu tinha 1 grama, 1 grama. 1 grama eu posso expressar como meio elevado a zero. Qualquer número diferente de zero elevado a zero resulta em 1. No próximo período, no período 1, eu vou ter meio elevado ao expoente 1. Na sequência, após o segundo período de meia-vida, meio elevado ao quadrado, então ao expoente 2. E assim sucessivamente. Então, quando eu conto essa quantidade de meias-vidas, quantidade de intervalos de 1h20 que se passaram, eu consigo expressar f de x igual a meio elevado a x. Então, meio elevado ao expoente x, que diz respeito a qual é o instante de tempo que eu estou avaliando, e o f de x descreve qual vai ser a quantidade de amoxicilina no organismo após esses x períodos de 1h20, contado a partir das 14 horas. Então, nós podemos representar agora graficamente esse problema, essa função. Assim como no caso das bactérias, o domínio considera apenas os números maiores ou iguais a zero, porque eu estou trabalhando com o tempo. Posso usar x para representar essa variável tempo, posso utilizar t, independe-se qual é a letra que está sendo adotada, mas a ideia é ter uma potência de base meio e o expoente é variável. E aqui nós observamos uma característica diferente do que nós tínhamos no problema das bactérias. Temos ainda o eixo x descrevendo o tempo, o eixo y descrevendo agora a quantidade de amoxicilina, mas nós observamos que quando nós aumentamos o tempo, nós percorremos esse tempo no sentido crescente, a quantidade de amoxicilina ela vai diminuindo. Então, essa é uma característica diferente do que nós tínhamos no caso das bactérias, porque ela se caracteriza agora como uma função decrescente. Então, como que nós podemos comparar agora essas duas situações? Agora nós vamos ver como é que são os gráficos das funções exponenciais. Na verdade, você já viu o 2 elevado a x e o meio elevado a x, mas vamos generalizar agora os gráficos da função. Vamos para os slides. Então, eu tenho a função f de x igual a elevado a x, a constante, x variável, desde que a é positivo e diferente de zero. Você notou que nos dois gráficos que a professora Alessandra mostrou, uma primeira característica é que o gráfico está sempre acima do eixo x, ou seja, o eixo x, o eixo y, um gráfico estava desta forma, sempre acima, e o outro desta forma, sempre acima. Mas será que não vai cortar? Não vai cortar, porque se cortar, eu digo que a função é negativa, e nós já vimos que isso não acontece. Uma outra característica, essa já não deu para ver pelo gráfico, é que, independente do valor de A, quando x é igual a zero, a função é sempre igual a 1. Por quê? Olha, A elevado a zero.
O A é um número real, diferente de 0, diferente de 1, positivo. Então, qualquer valor que eu colocar e elevar a 0, isso vai ser igual sempre a 1. Então, independente do valor de A, o gráfico vai cortar o ponto no ponto 0, 1. Ou seja, vai interceptar o eixo Y no ponto 0, 1. Então, aqui, vamos começar. Nós temos que analisar duas características das funções. Primeiro, nós vamos considerar que o A é positivo, lógico, diferente de 0, mas ele está entre 0 e 1, não igual a 0 e não igual a 1. Ou seja, é o caso do meio que a professora mostrou, né? Que está entre 0 e 1. Toda vez que eu tiver esse valor de A entre o 0 e 1, o gráfico vai ser desta forma. Opa, mas que dessa forma? Decrescente. Olha lá. À medida que x aumenta, o y diminui. Então, é decrescente. Então, essa função, considerando o domínio R, ou no caso a gente está falando de x, se eu estiver falando de t, são os valores não negativos, né? O contradomínio nunca vai mudar, vai ser sempre os números positivos, mas, neste caso, a função é estritamente decrescente. E eu falei que cortaria o eixo y exatamente no ponto 0, 1. Todas elas cortam, então todas elas têm essa característica. Funções decrescentes são muito importantes em ciência, porque elas ocorrem frequentemente na natureza, como nós vimos no caso da meia-vida da amoxicilina. E nós vamos ver daqui a pouco mais alguns casos onde eu tenho a função decrescente. Agora, a professora Alessandra vai falar sobre as funções crescentes. Vamos para os slides. Bom, então, nós já observamos que existia uma avaliação do A entre 0 e 1. E nós sabemos que a função exponencial da forma A elevado a x, ela está definida para A maior do que 0 e A diferente de 1. Bom, se eu já avaliei de A entre 0 e 1, resta avaliar para os valores de A maiores do que 1. Então, essa é uma segunda situação com a qual nós podemos nos deparar, que foi o caso das bactérias, onde nós tínhamos 2 elevado a x. Então, a base, que seria o valor A, é um número maior do que 1. Nesses casos, nós temos as funções crescentes. Então, quando nós aumentamos o valor de x, nós também observamos um aumento no valor de y, na variável que está associada a ela. Então, nós temos as mesmas características, né? Nós temos o domínio como sendo conjunto de números reais, pensando em uma função não necessariamente associada a algum contexto, mas pensando no conceito. O contradomínio são os reais positivos e ela é estritamente crescente. Assim como apresentado no caso geral, o gráfico estará sempre acima do eixo x, porque nós temos a imagem, então os valores do A elevado a x todos maiores do que 0, e vai interceptar no ponto 0, 1. Quando x assume o valor 0, o y assume o valor 1. Então, aquelas duas condições que foram apresentadas, as duas características, estão presentes tanto nas funções crescentes quanto nas decrescentes. O que nós vamos observar é nessas diferenças nos gráficos devido ao valor da base. Se a base é um número entre 0 e 1 ou é um número maior do que 1. Então, o que significa dizer que essa função é crescente? Eu vou tomar aqui um valor x1, um determinado valor no domínio, e quando eu avalio a sua imagem, eu tenho a sua imagem um f de x1, que seria o A elevado a x1. Quando eu tomo um valor maior do que x1, eu vou considerar aqui um x2,
Quando eu avalio a sua imagem, a partir do gráfico, a sua imagem vai ser um f de x2. E a característica é a seguinte: como o x1 ele é um número menor do que x2, eu vou observar que a imagem do x1, o a elevado a x1, também vai ser menor do que a imagem do x2. Isso quer dizer que quando eu aumento, então, os valores do expoente, a potência em si vai gerar sempre valores maiores. Nós permanecemos com essa desigualdade. Então, essa é uma característica das funções crescentes, das exponenciais crescentes. Já em relação às aplicações, as funções do tipo crescentes, elas são muito raras na natureza e quando ocorrem, duram um tempo limitado, em geral, um tempo curto, porque na natureza os recursos disponíveis são sempre limitados. Então, nós vimos o caso da bactéria. Então, nós avaliamos em um intervalo de tempo. Nós não avaliamos um crescimento indefinido, porque na natureza nós observamos certos aspectos que limitam a ocorrência de alguns fenômenos. Por exemplo, em uma produção, um limite de matéria-prima, em relação a um habitat natural. Nós temos as limitações, seja em relação a alimentos, entre outras condições. Então, por isso que nós identificamos que as funções decrescentes estão mais presentes na natureza do que as crescentes. Então, o decrescimento é uma característica mais presente do que o crescimento. Mas é importante conhecer essas duas possibilidades, conhecer as representações de cada uma delas e essa diferença que se dá principalmente em relação ao valor da base que nós estamos tomando para aquela potência que vai caracterizar a função exponencial. Nós vimos um exemplo do estudo da proliferação de bactérias por meio de uma função exponencial. Nós vimos também o estudo da meia-vida, então a quantidade de um medicamento que se reduz à metade a cada determinados intervalos de tempo. Mas por que nós precisamos estudar as funções exponenciais? Em quais situações, além dessas, nós observamos a presença desses tipos de funções? Então, a professora Genai vai apresentar no quadro outras características. Então, por que estudar funções exponenciais? Primeiro exemplo, você já ouviu falar em datação do carbono 14? Essa datação ela é utilizada para analisar a idade de fósseis. Pode ser fósseis de animais, pode ser também, no caso de rochas e assim por diante. A questão é o seguinte, o carbono 14, como a amoxicilina, ele também decai, ele também tem um tempo de meia-vida. Só que, quando o fóssil, na verdade, que não era um fóssil, o animal faleceu, né, morreu, ele tinha uma quantidade N0 de carbono 14. Bom, à medida que vai passando o tempo, o que vai acontecer? A mesma questão da amoxicilina. Vai começar a decair a quantidade de carbono 14 nesse fóssil. E essa quantidade depende do quê? Do tempo que está passando. Bom, o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, se eu sei qual era a quantidade inicial, isso eu consigo saber, e meço a quantidade que o fóssil tem, eu consigo saber qual é a sua idade. Então, essa aqui é uma função exponencial, você vê que a base é o algarismo neperiano, e essa é uma função decrescente, né? Porque a quantidade de carbono inicial no fóssil, na verdade, no animal, depois que ele morreu, vai decaindo. Mas foi mostrado que função exponencial decrescente, o A tem que estar entre 0 e 1, não foi isso? Mas lembre-se que o E está elevado a um expoente negativo. Isso quer dizer que é 1 sobre E,
elevado a K, que é uma característica do carbono, é chamado de constante de desintegração radioativa, vezes o tempo. Olha lá, isso caracterizou realmente uma função decrescente. Um segundo exemplo é curva de aprendizagem. Essa curva de aprendizagem é muito utilizada por psicólogos e também por pedagogos. Ela fala o seguinte: aqui é o esforço, né, que você despende para aprender. E aqui é uma quantidade que vai medir esse aprendizado. A verdade é que essa correlação, ela cresce. Ó, você vai aumentando o esforço, o que vai acontecendo? Você vai aprendendo cada vez mais. Só que esse crescimento, como a própria professora Alessandra falou em outros casos, depende de outras coisas. Não vai ser sempre crescente. Uma hora vai estagnar. Isso a gente vê dia a dia, né? Você pode aí estudar 4 horas e aprender muito, enquanto em 12 horas você se cansa e não aprende mais nada, né? Só que essa função é tipo exponencial, porque ela tem uma parte aqui que é uma constante e depois ela tem o termo da exponencial. Aqui também a base é o E, veja que está negativo, mostrando um decrescimento, e o gráfico dessa função como um todo, ela é crescente, mas ela vai se estabilizando. Um terceiro exemplo seria, por exemplo, a da xicrinha de café, né? Eu pus lá uma quantidade de café na minha xícara e ele estava, vamos dizer, a 100 graus. Bom, dá para saber, depois, por exemplo, de 10 minutos, qual é a temperatura do meu café? Dá. E para isso, a gente usa o que se chama a lei de resfriamento de Newton. A lei de resfriamento de Newton mostra a temperatura no instante que você quer, por exemplo, 20 minutos. Depende da temperatura do meio, porque do meio, olha, o café está perdendo calor para o meio ambiente. Então, vai depender da temperatura do meio. E vai depender da sua temperatura inicial também. Você vê que essa também é uma função tipo exponencial, como aquela de aprendizagem tem essa parte que é constante e aqui a parte que é do tipo exponencial. Veja também que a base é o E, né? E está elevado a um expoente negativo, mostrando que a função é decrescente. Bom, você que vê séries policiais também deve pensar assim, como é que eles descobrem a que horas, ou estima-se o horário que uma certa pessoa faleceu medindo a temperatura do fígado? Olha, aí é uma explicação, tá certo? Bom, esses são 3 exemplos, existem mais. Das crescentes, por exemplo, de funções tipo exponenciais, os juros compostos, né? E também crescimento populacional. São 2 exemplos de funções do tipo exponenciais crescentes, mas que não vão crescer a vida inteira da maneira que, né, se coloca, como a professora falou, vai ter sempre uma limitação que vai depender de meio, vai depender de outras condições. Agora vamos ver o seguinte, eu tenho uma função do tipo, função exponencial, que parece uma função potência. Será que as propriedades da potência podem ser utilizadas para a nossa função exponencial? É isso que nós vamos ver nos slides. Vamos para os slides, então, falar sobre as propriedades das potências que são válidas também para essas funções. Vamos considerar M e N, 2 números reais, e vamos ver. Olha lá, a primeira, se eu tenho A elevado a M vezes A elevado a N, eu repito a base e somo os expoentes.
Vejo que é igual a de potência, né? Aqui eu tenho A elevado a M dividido por A elevado a N. Como eu posso escrever isso? Repete a base e subtrai os expoentes. Então, A elevado a M menos N. Próximo, eu tenho A elevado a M e tudo isso está elevado a N. O que eu faço? Multiplico o M por N. Então, olha lá, é a base elevado ao produto do M pelo N. O que é A elevado a menos N? Como eu mostrei já no caso da exponencial. É simplesmente o 1 sobre o A elevado a N. Agora, quando eu tenho a potência A elevado a M dentro de uma raiz enésima, o que eu faço? Eu repito a base, repito a sua potência e o índice da minha raiz vem dividindo a potência do A. Então, vai ficar A elevado a M sobre N. E aquela A elevado a zero é igual a 1. Não preciso me preocupar porque o A não vai ser zero. Então, agora, nós vamos propor uma atividade. Então, você vai usar essas propriedades para simplificar essas 4 funções. A gente volta, então, daqui a alguns instantes. Lembre-se de colocar suas contribuições nos locais que nós dissemos no início da aula. Até mais.
Bom, então nós vamos avaliar cada uma das funções que foram apresentadas e empregar as propriedades que estudamos. Então, as propriedades de potências também podem ser aplicadas no estudo das funções exponenciais, já que a função exponencial é construída com base em uma potência. Só que lembrando que o expoente agora é um número variável, vai depender do tipo de situação que eu estou modelando, do tipo de fenômeno que eu estou estudando. Então, vamos ao quadro avaliar cada uma delas. Bom, o que nós observamos para o primeiro caso, para a função f de x? Nós temos um produto, e elevado a x, vezes e elevado a 2x. Então, nós temos um produto de potências de mesma base, que é o número e, o logaritmo neperiano. Se eu tenho produto de potências de mesma base, eu vou aplicar aquela propriedade em que eu vou construir uma nova potência com a mesma base que os dois fatores envolvidos, e o seu expoente é a soma dos expoentes das duas potências. Então, é e elevado a x mais 2x. Bom, x mais 2x resulta em 3x. Então, a função f de x é igual a e elevado a 3x. A segunda função, g de x, igual a e elevado a x, e todo esse termo é elevado ao quadrado. Então, nós temos uma potência de potência. Por isso, nós vamos construir uma nova potência com a base e, que é a base do primeiro termo, elevado ao produto dos expoentes. Então, elevado a x vezes 2. Ou então, podemos reescrever como e elevado a 2x. A função h, e elevado a x dividido por e elevado à quarta potência. Então, eu tenho uma divisão envolvendo potências de mesma base. A base é e. Então, eu vou manter essa base na nova potência e vou subtrair os expoentes. Então, e elevado a x menos 4. E a função p de x? Eu tenho e elevado a x vezes 2 elevado a x. Note que é diferente da função f. Na função f, eu tinha um produto de potências com a mesma base e. Na função p, eu tenho produto entre duas potências, uma tem base e, a outra tem base 2, só que os expoentes são ambos iguais a x. Por isso, eu posso reescrever na forma e vezes 2, e esse produto elevado a x, ou então, como 2e elevado a x. Então, eu tenho um produto de potências onde as bases são diferentes, mas os expoentes correspondem a uma mesma variável, que é a variável x. Então, eu posso multiplicar as bases e elevar a esse expoente, gerando, então, a função p de x igual a 2e elevado a x. Então, nós podemos empregar essas propriedades de modo a avaliar as funções exponenciais. Se eu preciso simplificar, se eu preciso aplicar operações como a adição, a multiplicação envolvendo esses tipos de funções. E aí nós precisamos avaliar a que tipo de situação ela se refere, a que tipo de fenômeno nós estamos avaliando, estamos descrevendo, e dessa forma nós identificamos qual que seria essa variável x, o expoente, e o que essa potência vai representar nesse contexto. Então, nós vamos avaliar agora uma outra situação que também pode ser modelada a partir de funções exponenciais. Nessa situação, nós vamos lidar com fractais. Nós temos os fractais presentes em diversas situações da natureza. Quando nós tomamos uma samambaia, por exemplo, nós conseguimos observar que a folha dessa planta ela tem um certo formato, e quando nós avaliamos pequenas partes dessa folha, ela também vai representar algo semelhante ao formato da folha inteira. Então, o fractal ele é uma figura, tem um certo formato, mas a partir da qual, quando nós identificamos ou separamos uma pequena parte dessa figura, ela vai representar o mesmo padrão que nós observamos para a figura completa. Então, quando nós vamos dividindo em partes essas figuras, nós vamos identificar sempre o mesmo padrão.
Quando nós analisamos aqueles filmes que tratam a respeito de neve, nós vemos os desenhos dos flocos de neve. Aquele desenho é uma representação de um fractal, porque quando nós avaliamos o floco de neve por completo, ou nós separamos apenas uma parte, essa pequena parte vai ter uma característica semelhante ao floco por completo. Então, essa é uma característica dos fractais. E as funções exponenciais podem nos auxiliar nesse estudo também. Vamos acompanhar um novo problema no quadro. Então, entre as figuras que esse matemático polonês, Wacław Sierpiński, estudou, está o tapete de Sierpiński, o qual pode ser obtido por meio de um processo iterativo. Então, nós vamos ter um procedimento que se repete diversas vezes e, com isso, nós vamos construindo figuras. Então, nesse tapete, nós partimos de um quadrado preto, e dessa figura para a próxima, nessa primeira iteração, então a iteração é da passagem dessa primeira figura para a segunda. Nós vamos tomar esse quadrado, dividi-lo em 9 quadrados, todos de mesmo tamanho, e vamos considerar apenas 8 desses quadrados. Então, esse quadrado interno da região central, nós vamos descartar. E somente os outros 8, nós vamos pintá-los na cor preta. Agora, para a próxima iteração, eu vou avaliar cada um desses quadrados. Vou executar exatamente o mesmo processo. Eu vou tomar cada um desses quadrados pretos, vou dividi-los em 9 quadrados e esse quadrado central eu vou descartá-lo. E assim eu tenho a próxima figura. Então, eu tinha um quadrado inicial, eu dividi em 9 partes e tomei 8. Cada uma dessas 8 partes eu dividi novamente em 9 partes e tomei 8. Então, eu tinha um quadrado inicial, depois eu obtive 8 quadrados após a primeira iteração. Após a segunda, eu obtive 64 quadrados. Pensando nesse padrão, considerando todo esse processo de construção do tapete, em qual iteração a figura apresentará um total de 4.096 quadrados? Então, como que eu posso avaliar agora esse problema? Como que eu expresso a quantidade de quadrados em função da iteração, considerando que esse processo de divisão em 9 quadrados e a extração de um deles vai ser realizado repetidas vezes? Então, em qual dessas iterações eu tenho a quantidade de 4.096 quadrados? Então, reflita a respeito desse problema, construa as próximas figuras para que você possa entender o funcionamento desse processo e tente identificar em qual iteração eu consigo essa quantidade de quadrados pretos. Reflita sobre essa questão, envie suas contribuições e, em seguida, daremos continuidade aos nossos estudos.
Então, nós vamos agora identificar uma função exponencial que descreve esse processo. Então, quantos quadrados pretos eu vou ter em uma iteração específica, pensando na forma como essas figuras são construídas. Então, vamos retornar ao quadro e vamos revisitar esse processo iterativo. Nós tínhamos um quadrado inicial dessa figura inicial, dessa iteração 0. Para a iteração 1, nós dividimos em 9 partes e consideramos apenas 8. Então, da primeira figura para a segunda, nós observamos a formação de 8 quadrados. Cada um desses 8 quadrados eu divido por 9 e tomo apenas 8. Então, basicamente, eu vou dividir esses 8 quadrados em 8 partes cada um deles. Então, da figura inicial para a próxima, para aquela da iteração 1, eu multipliquei a quantidade de triângulos, de quadrados pretos por 8. Da iteração 1 até a figura obtida na iteração 2, eu multipliquei novamente por 8, porque eu tinha os 8 quadrados, cada um deles eu tomei 8 partes. Então, eu obtive um total de 64 quadrados. Então, procedendo dessa forma, eu vou construir agora uma função que indica essa quantidade de quadrados em função da iteração. Como eu parti de 1 e eu fui multiplicando por 8 essa quantidade de quadrados, a função que descreve esse fenômeno é dado por 8 elevado a n, em que n é a iteração que eu estou avaliando e q de n, ou seja, o 8 elevado a n, ele vai indicar quantos quadrados pretos eu tenho naquela figura. Eu preciso avaliar em qual iteração a quantidade de quadrados pretos será de 4.096. Então, qual informação eu tenho? Que 8 elevado a n para algum n vai gerar 4.096 quadrados. Então, eu vou trabalhar com um processo contrário ao que nós estávamos vendo. Nós sabemos quem é o q de n, que é o 4.096, e eu sei que essa expressão corresponde a 8 elevado a n. Quando eu expresso o 4.096 como uma potência de base 8, eu sei que ela vai ser da forma 8 elevado à quarta potência. Então, se 8 elevado à quarta potência é igual a 8 elevado a n, eu tenho uma igualdade de potências de mesma base. Por isso, os expoentes devem ser iguais. Isso gera, então, o valor de n como sendo igual a 4. Então, eu escrevi o 4.096 na base 8 e eu tinha o 8 elevado a n. Logo, ao final da quarta iteração, eu vou conseguir uma figura que será composta exatamente por 4.096 quadrados pretos. Então, eu construí uma função exponencial que vai descrever esse processo iterativo. Vamos a um novo problema envolvendo essas funções. Vocês se lembram da xícara de cafezinho? Lei de resfriamento de Newton, é sobre ela que nós vamos deixar uma atividade para você fazer. Lembre-se, coloque as suas contribuições para que a gente possa analisá-las, não é? Então, vamos para o quadro. Considere uma xícara contendo café inicialmente a 100 graus centígrados. Ela foi colocada numa sala onde a temperatura, essa seria, né, a temperatura da sala, a temperatura do meio. Lembra que eu falei que a temperatura do meio também deve ser levada em consideração, uma vez que a xícara de café vai perder calor para o meio. Isso só acontece enquanto o café tem uma temperatura maior do que a temperatura do meio, correto? Bom, 20 minutos depois, a temperatura do café passou a ser 40 graus centígrados. Calcule a temperatura do café 50 minutos após a xícara ter sido colocada na sala.
E aqui eu já te dou a lei de resfriamento de Newton, levando em consideração a temperatura inicial de 100, a temperatura da sala do meio igual a 20. Nós retornaremos daqui a alguns instantes. Então, vamos resolver o exercício e depois a professora Alessandra vai mostrar como calcular isto na sua calculadora, como usar a função, né, exponencial na sua calculadora. Então, vamos para os slides. Eu tenho, então, a lei de resfriamento de Newton para aquelas condições. E eu quero saber qual é a temperatura 50 minutos depois. O que eu tenho que fazer, então? Eu vou pegar esses 50 e colocar no lugar de T. Então, está aqui, ó. Simplesmente coloquei no lugar do tempo o 50. Agora, a professora Alessandra vai mostrar como fazer toda esta conta. Então, vamos lá. Primeira coisa, você tem que fazer este produto, né? Menos 0,07 vezes 50. E agora, como é que eu vou fazer o E elevado a este valor? Você vai procurar aí na sua calculadora uma tecla de LN. Encontrou? Em cima dessa tecla de LN tem o E elevado a X. Viu isto? Então, para pegar essa tecla do E elevado a X, você tem que apertar a segunda função. Então, pode calcular. E elevado
a menos 0,07 vezes 50. Então, aí está o valor da exponencial. Agora, nós temos que multiplicar esse valor por 80. A esse resultado, nós temos que somar o 20. Qual foi o resultado? 22,4 praticamente, né? Então, vamos ver ali no quadro. Fazendo as contas, eu tenho que a temperatura do café aproximadamente 22 graus centígrados, 50 minutos após ter iniciado o resfriamento. Então, foi isso, né, nossa aulinha de funções exponenciais. Eu espero que nós nos encontremos, né, em outras oportunidades. Então, nosso objetivo era apresentar as funções exponenciais e também observar em quais situações nós podemos nos deparar com uma função desse tipo. Observar que ela tem diversas aplicações. E, inclusive, eu posso combinar uma função exponencial com funções de outro tipo. Nós observamos na curva de aprendizagem, por exemplo, que era uma função composta por uma exponencial, mas nós tínhamos constantes, tínhamos funções de outros tipos envolvidas. Então, em algumas situações, nós não vamos ter apenas uma exponencial, apenas uma função polinomial, mas uma combinação dessas funções para que seja possível representar da melhor forma possível um certo fenômeno ou um certo problema que está sendo estudado. Então, espero que com essa aula você tenha compreendido o que são essas funções, tenha observado a importância dela e que tenha sanado também as suas dúvidas a respeito desse tipo de função. Agradecemos, então, a sua participação, desejamos a você bons estudos e até a próxima. Até a próxima.